Saudações Duques e Duques tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Você pensou que no meu aniversário não teria nada? Como os outros canais que eu vejo aí, que quando bate aniversário não tem nada? Vai ter sim. Para quem não sabe, né, hoje é dia 27 de janeiro e realmente a gente está... eu produzo esse vídeo exatamente no dia 25 de janeiro, então 2 dias antes. E novamente repetindo o que eu vou falar futuramente, né? Que até agora não fiz isso, que foi o pré-jogo de Fluminense e qual que é o time? Até me esqueci agora o nome. Fluminense Boa Vista. Fluminense Boa Vista. Pelo Campeonato Carioca. Então, tipo assim, como é que vai ser a situação antes disso tudo? Para informar de novo a situação. O Fluminense ele vai jogar no dia 26. Só que o jogo vai acabar lá atrás. Lá de tarde. Então seria o pré-jogo, o pós-jogo seria dia 27. Só que dia 27 tem esse vídeo. Então o pós-jogo vai ser dia 28, ou seja, o pré-jogo será dia 26 e o pró-jogo será dia 27 de 28, tá bom? Então, fechado isso daí tudo? Tá bom. Vamos lá. E bom, meu aniversário, para quem não sabe, né, eu faço aniversário dia 27 de janeiro de 1994. Então, eu nem sei mais quanto tempo eu tenho ali. Eu devo fazer 29 anos de idade. Realmente sou bem informado, tenho uma casa para morar e tudo mais, mas realmente quero fazer justamente do meu YouTube o meu dinheiro. Mas não é isso daí que eu quero falar. Eu quero falar sobre o tema do vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje que é um vídeo especial, justamente, e é por isso que eu vou ter que sempre ficar assim, tela cheia, porque eu tô vendo sempre o horário. Por exemplo, já para informar tudo isso daí, já demorou 2 minutos. Então, o tema do vídeo de hoje é sobre Marcelo e Thiago Silva, que é falando, penúltimo vídeo falando de Marcelo e Thiago Silva. Calma que no final da história a gente vai falar sobre o porquê penúltimo. Antes disso, se inscreve no canal, faça o tiro pra você, meus sites estão na descrição desse vídeo, Pix na tela, vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas, vídeos especiais como este, por exemplo, às 12 horas, e vídeos no Campeonato Brasileiro às 10, 11, asterisco, 12, 20 e 21 asterisco. Para falar que é asterisco, talvez que não tenha aqui, ó. Dependendo da demanda, se tiver muito tema, aí a gente coloca nesses dois. E se não tiver muito tema, a gente simplesmente faz isso. Para você dar uma olhada aqui, ó, sobre o tema, olha o tamanho do tema. Eu fiz justamente em papel, justamente para fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Então já dei justamente minhas redes sociais, já informei que o pós-jogo será dia 28, não será dia 27. Esse aqui é o vídeo especial, então é 12 horas o vídeo desse dia. Então já está informado tudo, bora. Começando separadamente em ambos, tá? Eu fiz exatamente isso, né? Por quê? Porque eu acho que uma análise de um não serve de uma análise do outro. Entende? Então vamos lá. Primeiramente que a gente tem que começar a falar que o Marcelo ele não fala sobre o Fluminense. Entendeu? O que significa isso? Significa que ele apenas vai pro clube. Ele só vai pro clube, ganha camisinha, fala com jogadores e só. Ele nunca comenta mais do que isso. Ele vai assim, ah, que bom, o Fluminense me formou e tudo mais. Mas é só isso. Ele nunca foi além disso. Me parece que quando ele vai... Me parece que quando ele vai pro Fluminense, ele vai simplesmente para dar, tipo assim, um oi, acabou. Um oi. Oi, tudo bem? Então, eu existo aqui ainda, tá bom? Eu existo aqui no Brasil e é isso. Basicamente falando. E é isso que eu falo, né? Que eu coloquei aqui. Sem demonstrar intenção nenhuma de voltar. Nenhum. Então, assim, o Marcelo, pelo menos, na observação atual que eu tenho, na observação também sobre essa situação toda ali, realmente o Marcelo não é aquele cara que, assim, que a gente espera que vá para o Fluminense, porque ele já foi jogador do Fluminense, tá? É igual, por exemplo, assim, falar assim, algum vai voltar para o Fluminense? Não sei. O Gum até fala que
adorou jogar no Fluminense, não sei o que, não sei lá, mas não faz essas juras de amor, tá? Não faz essa situação toda. E aí acontece. Já Thiago Silva é diferente. Thiago Silva é diferente. Thiago Silva já fez juras de amor ao Fluminense e diz que quer encerrar a carreira no Flu. E bom, aí a gente tem, assim, enquanto o Marcelo tá, enquanto o Marcelo, aqui, ó, centralizando aqui, enquanto o Marcelo tá nesse polo aqui, o Thiago Silva está nesse polo aqui, entendeu? Que é completamente diferente, é destoante, justamente isso tudo. O Thiago Silva está falando que ama o Fluminense, que quer encerrar a carreira no Fluminense, enquanto o Marcelo, nada. Não tem realmente uma síntese de realmente você ter o Marcelo como Fluminense. Não tem. Mas o Thiago Silva ainda assim, ainda é síntese do Fluminense. Tanto que o Marcelo, muitas das vezes que eu vi a história dele sobre os jogos, ele não postou nada sobre o Fluminense. Enquanto isso, o Thiago Silva, sim. O Thiago Silva ficava às vezes postando assim, ei, que bom gol, não sei o que, tipo assim, exatamente isso, pra falar que, ó, ainda tô apaixonado pelo clube e tudo mais. Isso daí pode ser uma coisa em Thiago Silva. E aí, do tipo, eu sempre tô abrindo aqui a situação. A torcida, aí eu pego muito da torcida, né? A torcida do Flu incomodada por não saber o que o Marcelo quer de verdade. Então, assim, a gente nem sabe, assim, teve uma conclusão lá que o Marcelo seria botafoguense. Tá. Cara, a gente ninguém sabe, cara. Parece que ele é um jogador que, tipo assim, que é só joga e pronto. Entendeu? A gente não tem ideia sobre a cabeça do Marcelo. E muito disso incomoda as pessoas. O não saber incomoda as pessoas. Já Thiago Silva ilude muito a torcida. Né? Ilude muito. Quer dizer, olha só a diferença de um de outro. Enquanto um você não tem, enquanto um você não tem, você tem muito do, 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 do sem carinho, sem amor, simplesmente uma existência. O outro você tem muito carinho, muito amor. Quer dizer, olha só como que é a situação. É uma situação ambígua. A gente pensando psicologicamente é justamente ambígua, justamente disso. Imagina um casal. Enquanto um fala sobre amor, o outro fala sobre nada. Tu acha que dá certo isso? E aí, do tipo, uma coisa boa, né? Eu vou relembrar novamente disso, né? E eu vou, depois também, no futuro, eu vou falar também. Você lembra que o Thiago Silva pediu voto pro Mário Bittencourt? Você lembra lá que postou, que ele fez uma postagem pedindo voto pro Mário Bittencourt? Isso vai ser interessante no futuro. Agora ensaio justamente desse começo e a gente vai pro meio, né? Saiu do começo e a gente vai pro meio. Ocorridos no momento. Marcelo sai do Real Madrid, sendo reserva, e vai para o Olympiacos. E deixe quer sair para onde? Tipo assim, porque tecnicamente falando, tanto o Marcelo quanto o Olympiacos já viram que o Olympiacos não vai dar trela pro Marcelo. O Marcelo ele sempre ficou no foco dos eventos. E quando ele viu que ele realmente estava perdendo, ele estava perdendo o foco no Real Madrid, ele falou assim, cara, esse aqui é um momento ótimo para sair. Aí foi no Olympiacos, porque no Olympiacos ele falou assim, cara, talvez no Olympiacos os holofotes voltem a mim. Só que ele já estava completamente ferrado. Ele realmente já não estava. Se ele já estava atuando minimamente bem para ficar como reserva do Real Madrid, não é ele indo para o Olympiacos, que é um time extremamente inferior, time de quarta prateleira do europeu, quarta, terceira prateleira do europeu, que ele vai se tornar o grande jogador de lá. Não vai. Não vai. Não é tipo um Luizito Soares, um Neymar, um Messi, que em toda a carreira ele vai sempre ter um grande time querendo ele. Não é assim que funciona.
Não é porque assim, ele é lateral, não. É porque ele demonstra, ele realmente demonstrou isso. Tanto que realmente a imagem que fica dele, ele realmente suando frio e cansado e gordo, parece. Igual que estava acontecendo igual aconteceu com a condição do Jorge. Então, realmente, assim, o William Peck fez assim, cara, esse cara aqui não vai virar muita coisa, não, cara. Ele tá jogando bem nos últimos jogos, tá, mas não é o suficiente. E aí, tipo, sai pra onde? Pro Alnasser, que já tá falando sobre Marcelo ir pra Alnasser por conta do Cristiano Ronaldo, que é justamente isso que tá acontecendo. O time hoje não é Alnasser. O time hoje é do. O time hoje é Cristiano Ronaldo. Pra mim, a maior imbecilidade que esse. Eu tenho que falar essa palavra, né? Imbecilidade, porque é imbecilidade mesmo. Desse gestor aí, desse chique árabe aí. Porque é isso que ele tá fazendo. O Cristiano Ronaldo deve ter dado a entender que só fica se trazer os parceiros dele. E um desses parceiros é o Marcelo, que sempre teve amizade com ele. Então ele vai pro Al-Nassr. Qual vai ser o contrato dele? 1 ano? 2 anos? 3 anos? 4 anos? Vai morrer lá? Isso tudo aí tem que ter um grau de relevância. Aí eu até coloquei aqui, Europa. Europa, ele vai sair de um clube parceria 3, não, não é 4, não. Parceria 3 para uma parceria 4 ou 5. Ele vai querer isso? Não vai. Brasil, Estados Unidos, sei lá, um time aleatório aí, o time do Inter de Miami. Você tem também aí outros times aí da MLS que também adorariam ter um jogador como Marcelo. Todo tipo, realmente falando, a cada vez que a gente pensa na situação do jogador, ela cubra a situação do jogador, ela cubra justamente isso. É você pensar em diversas situações na situação. Aí a gente cada vez mais fica louco sobre esse tema. Enquanto isso, Thiago Silva. Thiago Silva ganha a UEFA Champions League, certo? Com muitas partidas sendo titular. Desculpa eu falar certo. E o temor do TS3 entra em vigor. E Divadiol entra na mira de ser substituto dele. E aí eu descobri assim, por quê? Mas por que agora tá falando sobre a renovação de Thiago Silva no Marcelo? Sabe por quê? Do Thiago Silva no Thiago? Porque o clube dele, que era o Leipzig, não tá querendo mais ele. Quer dizer, não tá, quer dizer, tá querendo muito mais o Divadiol tá querendo muito mais dinheiro sobre ele. Que o Leipzig, tu assim, cara, o Leipzig tá nem aí. Ele não vai ganhar nada. O que o gestor quer é ganhar dinheiro em cima dele. Ele quer ganhar mais dinheiro, ele entende sobre isso. O Svardiol hoje é um jogador extremamente superestimado para qualquer mercado. Então, o pedido, a proposta que o Chelsea veio, não condiz com o que o Leipzig quer. E aí, realmente, vendo que o Leipzig deu um cortezinho na cotação de Vardiol, falou assim, cara, a gente vai ficar sem um zagueiro. Então, se é para ficar sem um zagueiro, vamos renovar com o que tem aí. E aí, o ícone em questão foi o Thiago Silva. E aí o clube se volta à renovação de contrato. E aí eu coloquei aqui, né? Pontos entre esses dois. Enquanto o Marcelo não sabe onde ir, ou já tem até uma ideia e já está preparado ali tudo mais, e eu falo não saber de onde ir para numa visão fora do Marcelo, o Thiago Silva ainda tem poder dentro do Chelsea. Ainda tem poder dentro do Chelsea. Que poder é esse, né? Exatamente isso. É um ícone, é o cara que diversas vezes eu entro no Twitter, eu entro no Instagram dele e realmente todo mundo falando, ei, que bom que nós temos o monstro está aqui e tudo mais. Então, ou seja, a torcida meio que gosta do jogador. E realmente, tipo assim, muitos europeus adoram fazer isso.
adora manter o jogador ali. Quando o Messi começou a decair na função e realmente nem o Messi prestava numa situação daquelas, o que aconteceu? O Barcelona, o torcedor do Barcelona realmente pode se fazer. Não é sofrível, não. E aí, quando se desfez do Messi, nada aconteceu. Todo mundo, a torcida de lá é muito preponderante. Aqui a torcida parece que não tem voz, mas lá tem voz demais. Então, realmente é isso. E aí eu coloquei aqui. Mas se lembre da promessa que o monstro falou. Que iria pro Flu depois da Copa. Da Rússia em 2018. Ou do Qatar em 2022. Eu nem coloquei aqui. Ou seria também dos Estados Unidos em 2024, 2026, né? 2026. E iria assim que acabar o contrato. Ele falou isso. Eu vou fazer justamente a Copa do Mundo. Depois de que acabar o contrato, eu volto para o Fluminense. Já estamos falando de renovação. Ou seja, de um lado você tem a renovação. Do outro você tem acabar o contrato. Mesmo que parecem dois ser um pouco antagônicos, eles têm muita similaridade. Ou seja, ele vai renovar o contrato para não ir para o Fluminense. É óbvio. E aí, normalmente, entrando a torcida, que para mim é preponderante sobre isso, que é o seguinte. A torcida do Flu quer saber e tem o direito. O que vão tentar pro Marcelo? Porque o Mário Bittencourt falou que ia tentar alguma coisa pro Marcelo. O que vão tentar? Uma loucura? Porque o Marcelo, ele não é um jogador que realmente, quando entrar, vai acabar com o jogo. Não vai. Não vai. Esse Marcelo que tem aqui agora, não vai. Então, vamos diminuir ali, que para mim, hoje, se o Marcelo ganha mais de 150 mil euros, para mim já é muita coisa. Então vamos com calma. A pergunta é, o que se vai tentar? Falaram que vai tentar. E se tentar muito pouco? Se tentar, sei lá, pra mim a gente acha que eles têm, você custa 300 mil. Pô, não tentou. É isso que eu te falo. De um lado, você tem dar muito dinheiro para um cara que não vai render muito pro Fluminense. E para um outro, você dá nenhum dinheiro, fazendo com que o Marcelo realmente passe assim, cara, nem vou ver. Entendeu? E aí tem lá de novo. Thiago Silva foi um estelionato político e amoroso, né? Eu procurei sobre, antes de falar sobre esse termo estelionatário, que é justamente isso. O Marcelo, o Thiago Silva, ele chegou na rede social dele e pediu um voto. Com uma logo, igual como essa aqui que você está vendo aqui, ó, na tela aqui, ó, esse aqui, ó, que eu tô aqui da minha logo do Fluminense aqui, que é o logo do Fluminense, que não é minha logo, tá? Minha logo é outra. Minha logo, para quem não sabe, a logo real do meu canal é essa aqui, ó. É essa aqui, ó. Entendeu? Essa é a minha logo real. A logo da eleição do Mário Bittencourt tava lá, com amor e com vigor. E o Thiago Silva colocou a logo exatamente parecido com essa aqui, para pedir voto dele. Sabe o que isso significou? Significou o seguinte, cara, se a gente não elege o Mário, o Thiago Silva não entra, não vai para o Fluminense. É isso que me pareceu. Então, sim, ó, Fred, Dani, Fred, Fernando Diniz, Thiago Silva. Você acha que essa disputa das eleições presidenciais do Fluminense foi justa? Você acha que isso daí é democracia? Você justamente usar de personagens gigantes como o Diniz, como o Fred e como o Thiago Silva como material de troca? A sua eleição?
E no final da história, a gente tem o Fred, teve o Fernando Diniz, mas não tem o Thiago Silva. Então, realmente falando, é muito realmente vergonhoso a gente ver o Fluminense assim, sobre isso tudo. Pensando no e aí do tipo, pensando no futuro dos dois. Aí a gente saiu justamente de um começo, meio e agora estamos no fim da situação, que também é grande. Já estamos aqui de 20 minutos de vídeo. Marcelo não vindo significa o fim da carreira dele no último futebol, que ainda pode trazer o fenômeno M6? Por que eu estou falando sobre isso tudo? Né? O Marcelo não indo para o futebol brasileiro. Que na minha concepção, se é para sair da Europa, como que vai sair da Europa, valeu, meu pai. Se é para sair na Europa, é para vir para o Brasil. Ou para tentar alguma coisinha a mais na MLS. Agora, ir para o futebol árabe, eu não acho que seja uma boa. O Cristiano Ronaldo, ele entendeu sobre isso. Quando o Cristiano Ronaldo fez aquela reclamação toda, você acha que como que foi o mercado europeu? Falou assim, tá tudo bem, é Cristiano Ronaldo, pode falar mal do time que quiser, que tá tudo bem. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O Cristiano Ronaldo tá marcado lá. Então ele percebeu, ó, se eu tô marcado lá, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí veio essa proposta do Al-Nassr. Que o Al-Nassr entendeu que ele não tinha clube nenhum. Falou assim, ó, tá bom, vem pro nosso aqui, a gente paga uma bolada gigante para você não poder negar e você vem pro Al-Nassr. Essa é a questão. O Thiago Silva não vai receber essa bolada. O Thiago não, o Marcelo. E é isso que eu tô te falando. Então, pra mim, assim, se realmente é uma fim da carreira, é realmente fim da carreira. De fato. O Thiago Silva ainda tem poder na Europa e pode ficar por lá. Mas como fica o lado dele no Flu? Porque, então, assim, se ele não vem até o final do Mário Bittencourt, fica feio pro Mário Bittencourt. Porque o Thiago Silva pediu voto para ele. E eu vou falar uma coisa para você aqui, ó. É, eu temo muito sobre essa questão do Thiago Silva, do Mário e do Thiago Silva. Primeiro que depois eu quero terminar justamente com isso tudo aí, com a reflexão que está acontecendo no Twitter. E no Twitter e realmente só no Twitter que é interessante, tá bom? Então é isso, né? Alguns comentários aqui. Eu pensei até pós justamente sobre essa finalização. E aí eu gosto muito de falar. Fred Vampeta e Ronaldo têm um ótimo exemplo de ser um futuro jogador de futebol. Ou seja, o que significa isso? Significa sobre o que acontece depois de um jogador de futebol. Você sabe o que significa depois de um jogador de futebol? Não sabe? Deixa eu explicar então para você aqui, que você ainda é novo aqui nesse canal. O que acontece é o seguinte: quando acaba o contrato, ele não tem mais direito a nada. A maioria dos contratos é feito para você não ter essa possibilidade. Então o que eles fazem? Eles vão lá e tem que arrumar peito de meio. O Ronaldo Fenômeno, que ó, era anos-luz de qualquer jogador brasileiro, ficou bilionário. Milionário, bilionário, não sei quanto ele tem na carteira. Mas ele ficou muito rico. Muito rico. Resultado, tem dois times para ele administrar. Que é o Valladolid lá na Espanha e o Cruzeiro aqui no Brasil. Ele quer brincar somente de ser gestor, deixa ele brincar de ser gestor. Ponto. Mas ele precisa ter um emprego que ele consiga justamente gerar renda e parte dessa renda, uma parte muito pequena dessa renda, que é muito grande para qualquer brasileiro rico, de ganhar esse dinheiro de volta.
Ele tá fazendo isso. O Fred, ele sai dessa postura de ser representante da SAF e entra a ser um gestor do Fluminense. Então, o Fred ele vem trabalhando como gestor do Fluminense. Ele vem trabalhando sobre essa questão da base, das contratações, de tudo que é realmente gerado pelo Fluminense. Vem o Fred dar o pitaco dele. E a terceira coisa é o Vampeta, que ele sai também do futebol e vê nos grandes locais de comunicação um lugar para também fazer sua meinha ali dentro. A sua meia, o seu ganha-pão, justamente ali. Comentando, fazendo opiniões, falando histórias. Então, realmente, ó, são os caras que, ó, perceberam o seguinte, cara, depois do Brasil eu vou fazer o quê? A Maré vê eles, e aí do tipo, algumas coisas isso é claro, né? A Maré vê eles jogando em alto nível no Flu. Mas se votarem jogando mal, é preferível não vir pro Fluminense. O Fred, por exemplo, soube parar ali. Ele falou assim, cara, depois daqui eu não tenho mais como seguir. Entendeu? Eu Maria. Mas se eles vierem ruim, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Como é que vai ser a reação? É sério mesmo? Tipo assim, não é preferível. Vai prejudicar o time. Então, preferível não prejudicar o time não vindo. Tá? Isso vai acontecer. Se eles continuarem fazendo isso, isso vai acontecer. Se eles vierem muito depois. A torcida está certa. Mesmo que o lado dela seja emocional. Que para mim, a torcida sempre é emocional. Hoje o Flu não tem um jogador de nível de seleção obrigatório. O que significa isso? Só para a gente explicar o mais rápido possível. Seleção obrigatória é justamente aquele cara que você tem certeza que vai para a seleção. O Thiago Silva é um cara que você tem certeza que você vai para a seleção. O Marcelo só não foi para a seleção por conta do baixo nível da situação. Mas a gente ter um jogador desse, fazer o quê? Isso afeta muito a moral do seu maior cliente, a própria torcida. Com o Ombro, eu daria muito nisso. E Marcelo poderia vir com uma primeira ação, para mostrar assim, ó, estamos ali introduzindo grandes jogadores no Fluminense. Já Thiago Silva viria no meio do ano. E aí eu pergunto, você aguardaria tanto para o Thiago Silva? Tem muita gente que não quer. E aí, só para finalizar aqui, por que penúltimo vídeo falando sobre? Porque o último será para falar se eles vêm ou não para o Flu. Eu estou cansado de fazer esses vídeos. Só para deixar aqui claro, um ponto que eu não coloquei aqui, mas sobretudo que foi justamente isso. Os torcedores do Fluminense estão cansados de ficar ouvindo essas duas palavras. Thiago Silva e Marcelo. Os dois nomes. Se é para falar então agora, fale em definitivo. Por favor, parem de enganar a torcida. Tá bom? E para vocês torcedores que estão ali, que talvez o Thiago Silva e o Marcelo possam vir só para dar um oizinho para a torcida, se lembre, vocês estão sendo deixados de trouxa. Rapaz, eu estipulei esse vídeo para 30 minutos, mas a gente vai acabar bem um pouquinho antes. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Ó, para finalizar aqui. Torcida, vocês é que tem que cuidar do time, tá bom? Vocês são cliente. Como cliente, você tem que saber ser clientes, em primeiro lugar. Eu não vejo na torcida do Fluminense sendo bom cliente. Mas a do Flamengo, por exemplo, que eu sempre falo, a do Palmeiras, por exemplo, que eu sempre falo, é um bom cliente. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Meus acessos estão na descrição desse vídeo. Pix na tela, para todos que querem ajudar com qualquer valor. Muito obrigado a todos que assistiram. Vídeo todos os dias, às 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau. Torcida ao fronte. Falou.